Eu me chamo Andresa, tenho 40 anos hoje, sou professora há mais de 23 anos, na área de educação, que é a minha paixão, e eu tô aqui hoje retribuindo o carinho, o amor que a escola tem e está tendo comigo nesse processo. Tenho uma filha de 10 anos linda, chama Maria Clara. Ela é estudante dessa escola, é apaixonada pelo colégio, apaixonada por estar aqui. Ela está no 5º ano. Eu entrei no colégio no ano passado, 2023, em janeiro de 2023, e comecei dando aula para o 3º ano. E aí, no ano seguinte, me deram a oportunidade de dar aula para o 5º ano, mas, infelizmente, devido às questões de tratamento, eu pausei, né, aí a minha vida pedagógica, minha vida profissional, para cuidar de mim, para cuidar do que era necessário nessa fase, nessa nova fase da minha vida. Olha, é muito importante o que você me perguntou, porque é a primeira coisa que as pessoas me perguntam, né? Como é que você descobriu? Como é que foi isso? Tem uma coisa muito importante que eu falo para todas as mulheres que me perguntam. A gente tem mania de deixar para depois, o tempo todo. E esse depois não é olhar para si. Se naquele momento você sentiu, ai, nossa, eu preciso fazer meus exames de rotina, é necessário, porque eu sempre fiz os meus anuais. Todo ano eu sempre fiz meus exames prévios, todos, sempre deu tudo ok. Aí as pessoas, mas você não sentia esse nódulo? Toda mulher tem no seu seio pequenos nódulos, que devido à questão da menstruação, tem toda essa questão hormonal, acaba criando pequenos nódulos. E é comum você ter alguns, por um tempo, por uma fase. E nesse caso, eu achei que estava tudo ok, porque não tinha só ele, eu tinha outros também que já vinham vindo normalmente, sem nenhum tipo de alerta. E aí, nesse exame de rotina, eu fiz em novembro, um exame de ultrassom, porque aos 40 anos, a partir dos 40 que começa a pedir mamografia, que é um exame específico para mulheres mais maduras. E eu nunca tinha feito mamografia, eu fiz ultrassom, que é um ultrassom que é de rotina. E no ultrassom mostrou que na mama direita tinha nódulos, ok, na mama esquerda tinha nódulos, mas um deles estava um pouco diferente. Foi quando a médica chamou a atenção e pediu para fazer um exame específico para isso. Agora, na hora a gente respira fundo, né, e tenta sempre pensar no melhor, sempre positivo. E aí, com isso, esse exame específico é um exame de pulsão, um exame de biópsia, onde uma agulha vai até o nódulo e pega um pedaço do tecido para verificar a possibilidade, que tipo de célula que é aquilo. E o que foi mais angustiante foi a espera, porque são, em média, acima de 20 dias de espera para ficar o diagnóstico pronto. E em seguida, dia 9 de dezembro, eu não me esqueço, meio de uma tarde de um sábado, o resultado chegou, abri e apareceu lá carcinoma, o carcinoma como não classificou lá o tipo de câncer, mas colocou carcinoma, que é uma célula cancerígena. Então, imediatamente, fizemos uma reunião familiar, né, onde meus pais, minha filha, meus irmãos e minha cunhada estavam presentes e conversamos sobre o assunto. E foi dessa maneira que eu descobri, num exame de rotina, da qual era só mais um que eu ia fazer naquele ano, né? E aí eu fico me questionando, e eu falo isso para as pessoas, e se eu tivesse esperado? E se eu tivesse deixado para o ano que vem, em janeiro? Em janeiro eu faço. Não, fiz em novembro, final de novembro, aí eu descobri tudo aquilo. Então, assim, se eu tivesse esperado, como ia ser? Porque o tipo do câncer varia muito, né? E eu sou muito grata e muito sortuda por ter pensado naquele momento, falando, não, vou fazer.
E eu nem sabia de nada. Então é extremamente importante a gente se cuidar, sim. Não tenho casos que apresentam da minha família ao meu redor câncer de mama, mas a gente é sempre bom cuidar do corpo o tempo todo, a gente nunca sabe, né? Então é sempre estar alerta, se cuidando, se prevenindo, melhor prevenir do que remediar, como diz a minha avó, né? Então... Antes de a gente falar em quimioterapia e radioterapia, existem várias etapas e outras coisas que as pessoas não têm o conhecimento. Então, uma coisa que veio em mente é que as pessoas, quando falam de câncer, elas associam igual à morte, né? E não é isso. É porque a televisão, filmes, muitas coisas mostram que pessoas com câncer morrem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é não olhar nada. Não pesquisar nada, não ficar fuçando na internet casos com câncer, casos com não sei o quê, como que é o diagnóstico, não tenta ser médico. Não tenta ficar indo atrás para verificar o que é, o que não é, porque esse processo faz parte do tratamento. Você realmente entender que você é um indivíduo e cada pessoa é diferente. Então, antes de eu entender o que era tudo isso, o primeiro processo foi a primeira consulta, né? E nessa primeira consulta, a gente vem com uma expectativa, uma curiosidade, porque você não é preparado para isso. E nessa primeira consulta com o mastologista, porque foi o primeiro grupo de médicos que me acolheram, então, primeiramente, eu passei com masto. Então, é uma doença que você precisa exercitar a paciência, né? Que é essa paciência de esperar, de ouvir, de entender, esperar acontecer. Te ajuda a questão da ansiedade, você tem que controlar a sua ansiedade, né? Às vezes a gente se frustra com certas coisas, mas não que a gente não tenha que alcançar isso, esses objetivos, as metas em pensar positivo, mas não criar certas expectativas. Então, nessa primeira consulta, eu vim com esse turbilhão de dúvidas. O que eu vou fazer agora? Então, na primeira consulta, o médico já vai me pedir para fazer químio, tá? A gente pensa um monte de coisa. E não é assim. Na primeira consulta, o médico te passa todos os trâmites, os processos que eles falam que é padrão, né? Então, foi feito todo um tipo de exame de imagem, então a gente faz ressonância, faz raio-x, aí eu fiz mamografia, foi solicitado um novo tipo de biópsia mais à frente, né? Por quê? Todos esses exames foram necessários para que eu retornasse novamente e aí o médico avaliaria ali, naquele momento, que tipo de tratamento seria ideal para mim, né? Que, como eu falei, cada indivíduo é único e cada câncer de mama, o câncer de mama existem várias famílias, foi aí que eu descobri que existiam inúmeros tipos de tratamento, inúmeros tipos de quimioterapias, que tem as orais, tem as que são, o pessoal chama de vermelha, a branca. Então, assim, tem várias possibilidades de medicamento. Então, nesse primeiro momento, nessa consulta, o médico me pediu a solicitação dos exames. No retorno, foi aí que a gente entendeu que precisava de algo a mais. E foi nesse outro exame de biópsia que foi mais específico, que eles falam, né? Da qual onde eles identificaram o carcinoma, que é da mama, beleza, que tipo de câncer que ele era, e que grau que ele estava, e que nível que ele é, se ele é HER2 positivo, HER2 negativo, que tudo isso influencia no tratamento, influencia dos medicamentos. Então, o processo de químio veio mais tarde. Foi tudo muito rápido, né? Porque o tipo do meu câncer era um câncer que estava num estágio acelerado, 80% de aceleração. Ele estava em processo de metástase. O que significa? Ele já estava espalhando pelo corpo e ele já estava, atacaram os meus linfonodos, os linfonodos sentinela, já estava com alguns tumores se espalhando pelo meu corpo. Então, o processo foi muito rápido. Então, descobriu-se aí, então, que ele era um HER2, né, que recebia as informações, que é uma célula, que significa que essa célula está com as anteninhas lá, né, vamos lá, tô aqui, tô ouvindo, e aí significa que essa célula
ela absorve informação. Então, significa que, poxa, então o tratamento vai dar muito certo. E o grau que eu estava invasiva agressiva, porque dentro da família, a família do meu chama Illumina, né? O tipo do câncer que era, não, agora tá tudo bem. Illumina, e dentro dele existiam 3 classificações. Então, o agressivo, o invasivo e o invasivo e agressivo. E no meu caso era o terceiro, que era invasivo e agressivo, que é o que se espalha muito rápido. E daí foi tudo muito rápido. Fomos para o oncologista, próxima equipe, né? O mastologista, olha, não vou poder fazer nada, porque há casos, por isso que eu falo, cada indivíduo é único, cada tratamento é diferente. Por quê? Que há casos de mulheres que apenas têm um nódulo, é tirado lá o quadrante, que eles chamam, né? Uma pequena em volta, e pronto. Nem usam, não é ministrado quimioterapia, nenhum tipo de medicamento tão agressivo. Outras mulheres fazem a cirurgia primeiro, depois começam quimioterapia. E no meu caso foi como? Primeiro eu fiz químio. Para quê que eu fiz químio primeiro? Eu precisava parar de fazer o crescimento da célula cancerígena, parar de se multiplicar. Então, a gente com a quimioterapia, com a equipe oncológica, nós fizemos um exame específico chamado PET scan, que é um exame onde você toma um medicamento na veia, que ele é radioativo. Eu falava para minha família, assim, que sempre está acompanhando, que me chamava que eu tô garota radioativa, tá? Ninguém mexe comigo. Por quê? Porque é um remédio onde tem ele ilumina dentro da máquina de tomografia, onde tiver câncer, da célula cancerígena, ela aparece lá, iluminação, né? E é radioativa mesmo, então você tem que ficar, tanto é que eu achava um barato, né? Quando o enfermeiro ia vir, ele vinha com a placa, né, se protegendo, uma placa na frente, e a agulha, gente, a injeção era um cilindro grosso com o símbolo de radiação, e ia direto na veia. Mas aí eu falei, epa, tô com superpoderes agora, né? Agora tô menina superpoderosa. E através desse exame que localiza no seu corpo todo onde tem as células, né? Onde está se nascendo ali. Então, daí, os médicos com todos esses exames começaram, falou, não, ó, seu caso não é cirúrgico agora, precisamos controlar a célula que está se desenvolvendo e proliferando muito rápido, então vamos cuidar disso. Então, o primeiro tratamento que eles me deram, foram 6 ciclos de quimioterapia a cada 21 dias, com ministração de 3 medicamentos. Então, eu ficava em média de 6 a 7 horas no hospital, fazendo a difusão. E através da veia. Então, a quimioterapia, muita gente me pergunta, o que é químio, né? O que é a quimioterapia? Ela é nada mais, nada menos, parecendo um soro, tá, gente? É um saco, parece que você fica lá no hospital tomando um soro. E é um medicamento né, que vai direto para o centro do coração. Então, o que acontece? Eu tinha um aparelho, uma espécie de suporte que chama PIC, que ele entrava dentro da veia central até o coração, aonde a quimio ia e bombeava mais rápido para o corpo todo. Então, aí foi todo o tratamento da quimio, onde tem todas as etapas da quimioterapia. Finalizando a quimioterapia, fiz os exames, graças a Deus tudo certo, parou de acelerar, não teve mais. Os que tinham tumor foram diminuindo de tamanho, os outros, alguns sumiram. E aí foi a parte da cirurgia. Aí a cirurgia foi outra etapa, onde teve todo um processo. Depois da cirurgia, aí a gente fez radioterapia, que agora a minha última rádio foi segunda-feira, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo bem. Eu só estou no momento em que eles estão fazendo uma preventiva, que é só como se fosse uma manutenção, né? Porque o câncer já não aparece mais no meu corpo, né? Então, todos os tumores que estavam, ou eles sumiram, ou eles atiraram durante a cirurgia.
E a radioterapia, ela é mais para um protocolo que também é feito. Para quê? Porque como a célula é muito pequena, no exame não mostra. Só mostra quando ela vira um tumor. Então, para qualquer tipo de resquício que tivesse nesta região, ela fosse eliminada através da rádio, porque queima tudo aqui dentro, né? Então, tanto é que eu tenho com dificuldade para engolir, para comer, eu sinto a questão de cansaço, fadiga, porque mexe com o pulmão e o coração, pega um pouco, né? Porque queima toda essa parte. Então, agora, os protocolos é de prevenção. Então, esse tratamento que eu estou fazendo agora não é mais para combater o câncer, é para que ele não volte. Para que não tenha mais, se tiver alguma célula no meu corpo ali perdida, ela morrer. Então, eu faço o acompanhamento da Trastuzumab, que é uma das químios, né, nos medicamentos que eu tomo, que são 2 horas de difusão só, e uma aplicação, uma injeção hormonal, né? Porque o tipo do meu câncer é hormonal, não é genético. Então, também isso é uma variação de tratamento. E aí tem essa, que é tudo tempo indeterminado, mais um medicamento que eu tomo para o câncer também. Olha, eu tinha um tio que era considerado como um pai, que passou há 10 anos atrás, estava grávida da minha filha de 5 meses, quando ele faleceu. Ele teve câncer, o câncer dele era câncer no reto, né? Era um tio-pai. Ele era meu padrinho, era meu tio, irmão da minha mãe, mas era assim, ele era muito presente na minha vida. E até hoje, quando eu falo dele, eu me emociono porque eu sinto muita falta dele. E foi a experiência que tivemos há 10 anos atrás com alguém tão próximo de nós, com uma doença tão séria. Infelizmente, ele faleceu. Muito rápido, dele deu metástase, mas a metástase dele, eu peguei a minha no começo e a dele já estava no corpo todo. Infelizmente, ele menos de um mês no hospital, ele faleceu, né? Então, esse era o conhecimento que eu tinha. Quando eu recebi o diagnóstico, foi aquilo que lá atrás a gente fica começando a querer pesquisar, querer saber de todo mundo deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui. Gente, não faça. Não faça isso, não faça, porque é uma angústia, dá mais medo, você fica mais angustiada, você fica mais desorientada. Então eu não tinha noção de como que seria. Eu ficava perguntando, houveram dias que eu fiquei procurando, aí eu falei, não, isso aqui não está fazendo bem para mim, eu parei. Porque, como eu falei, cada indivíduo é único, e até aquele momento eu não sabia que tipo de câncer que era o meu. Né? Eu só sabia que era um carcinoma, estava lá a célula bonitinha, mas qual é o tipo? Eu nem sabia que existia famílias, eu nem sabia se tinha tal desse HER2 positivo, HER2 negativo, eu não tinha nem ideia disso. E nem sabia que tinha subclassificações ali. Então, isso eu fui descobrindo no dia que eu tinha que descobrir, um passo de cada vez. Por isso que eu falei, tem que exercitar a paciência, aprender a ter uma autorreflexão, olhar para dentro de si, o que eu tenho que aprender com isso, deixa eu entender o que está acontecendo comigo, como que eu vou me portar perante a essa situação, porque receber esse diagnóstico, eu sinto que eu recebi no dia que a médica suspeitou. Na hora que ela falou, eu estava sozinha, eu fui fazer exame de rotina, estava sozinha e eu entrei em pânico, assim. Eu não sabia para quem ligar, eu não sabia o que fazer, fiquei desorientada naquele momento e eu tive a humildade de falar que eu não estava bem e precisava de uma ajuda só para estar ali comigo alguém. Então eu fiquei um tempo lá na clínica e liguei imediatamente para minha família, para conseguir me explicar o que eu tinha que fazer, o que eu faço agora. Não, pera. Então, o seu mundo fica de cabeça para baixo e você começa a tentar se reconstruir aos poucos. Então, receber esse diagnóstico e não procurar saber o que é logo de cara, deixa com o médico. Não vejo com os mesmos olhos. A cabeça da gente, a vida da gente muda muito, né? E eu vejo amigas, colegas de trabalho, pessoas em volta, e a percepção é totalmente diferente.
E hoje eu entendo que o que eu falo muito para as pessoas é, vai, ai, mas eu tenho tanta coisa, nossa, no trabalho, nossa, na minha vida. E se eu não tivesse dado a importância no dia que eu falei, não, eu vou, eu não sei se era possível estar aqui hoje. Porque só descobri, devido a um exame de rotina, que eu nem estava levando tanto a sério, vamos dizer assim, a sério, aquela seriedade de fazer todo ano regradinho, né? E realmente a visão é outra, porque você se dá conta de que dias fazem diferença. E para mim os dias fizeram muita diferença. Eu poderia ter ido, porque passou-se pela minha mente assim, ó, vou fazer em janeiro. Ah, não vou fazer agora em novembro não, vou fazer em janeiro. Aí depois, não, vou fazer já que eu tô com o Jaqui Casguinha, vou fazer. E foi onde descobri. Se eu tivesse esperado para janeiro, eu não saberia como que estaria, porque em janeiro foi aonde os médicos descobriram que ele estava demais, o negócio já estava acelerado. Então, faz muita diferença, sim. É assim, o que é o câncer? O câncer é uma célula, todos nós temos, né? Mas elas se desenvolvem ou não. Então, no caso, alguma coisa deu errado, alguma informação, e essas células começaram a se aglomerarem, né? Então, virou o tumor. Então, o tumor é o câncer. O carcinoma é a célula do câncer. E aí, o que aconteceu? Para descobrir o tipo, é só através da biópsia, e através da biópsia eles fazem lá não sei o que, tem o histoquímico que eles chamam, né, que é a história daquela célula. E é onde eles fazem um teste que eles conseguem perceber essa questão do HER, que você está falando do HER positivo e HER negativo, né, HER2 positivo e negativo, que é a informação da célula. Então, o HER2 positivo significa que a célula tem as anteninhas de informação, vamos supor assim, essa célula vai responder bem. A negativo, ela é um pouco mais difícil o tratamento, porque a célula rejeita certas informações. E aí, o tipo do câncer, né, também faz essa diferença, né? E dentro do tipo do câncer tem as classificações que eu te falei do agressivo, invasivo e invasivo-agressivo, que são essas três possibilidades. Então, o que aconteceu? De um tumor que foi descoberto, né? Naquele meio tempo, o tumor ele já varia de cada organismo. Então, no meu caso, foi tão rápido que em menos de um mês ele já se espalhou. Então, o que é metástase? É quando o câncer começa a andar pelo seu corpo e vai até para os ossos. Acontece, vai para o cérebro, vai para todos os órgãos do nosso corpo. Então, o primeiro lugar que ele começa a atacar são os linfonodos. O que são os linfonodos? Os linfonodos, eles são extremamente importantes. Não sei se vocês já ouviram falar de massagem linfática, né, que as mulheres fazem de estética, tem a ver. Por quê? Os linfonodos, ele é uma espécie de proteção bem fininha, mas não é veia, não são veias, elas estão espalhadas no nosso corpo inteiro. E elas são os nossos mecanismos de defesa. E a primeira coisa que ele ataca, o linfonodo tentando debater ali com o câncer, né, para ele não se espalhar, ele foi em cima do linfonodo. E do linfonodo ele já começa a espalhar para o resto do corpo. Então eu peguei bem no início toda essa transformação aí, né? E fica importante dizer que câncer de mama é diferente de câncer de intestino, tem um outro tipo de rota, mas, né, no meu caso, se eu tivesse esperado mais tempo para olhar para dentro de mim, fazer um exame, ter toda essa atenção, já deveria estar espalhado para outros lugares do meu corpo que seria mais difícil de lutar. Não sei se foi claro, consegui entender essa questão do processo de metástase, porque tem metástases que chegam a um ponto que infelizmente não tem mais o que fazer, né? Os medicamentos não respondem mais, não retrocede, mas graças a Deus eu peguei no início e deu tudo certo. Olha, é muito difícil, porque assim, primeiro que você tem que pôr a consciência de que é uma fase. Então tem que pôr muito isso na sua cabeça. É uma fase e eu vou passar. É uma fase e eu vou conseguir. É só uma fase, né? Porque
é uma briga interna tamanha, é uma dor muito grande, né? É um medo muito grande. Por quê? A gente tem medo do desconhecido. E o ser humano tem uma coisa muito engraçada, a gente acha que tem o controle das coisas. E aí, isso te traz um tapa na cara, de tipo assim, presta atenção, você não tem controle de todas as coisas, né? Então, a cair essa ficha, né, de entender que você controla, sim, algumas coisas suas, mas você não controla o que acontece com você amanhã, você não controla, não tem controle dessa doença, por exemplo. Vou lá, não, tá aqui, mas eu queria isso, eu não queria, não, porque não, vem um monte de questionamento. Vem várias reflexões, vários pensamentos. Então, é uma briga com você mesma, porque você se dá conta que você está sozinha, mesmo você tendo uma rede de apoio em sua volta. Eu tenho uma família maravilhosa que está comigo o tempo todo, que está sempre ali me sustentando, né? E mesmo assim, você entende que é você com você. A partir do momento que você entende que você é capaz, que é você com você, as coisas você começa a enxergar de um jeito diferente. E a vida inteira, aí você se dá conta que a vida inteira sempre foi você com você mesma, né? Você com seu indivíduo eu, a reflexão eu. Então, foi um baque para a família, com certeza. Uma coisa que a minha mãe fala muito é que fala assim, que ela é até forte até hoje, porque eu trago a força para ela em vez dela me dar trazer força, né? Mas por quê? Porque tem essa questão que eu te falei, do entendimento de que a gente não tem um controle das coisas, que aí a ficha vai cair, e que você tem que torcer para sempre o melhor, e sempre buscar que todas as coisas têm um lado bom. Tudo tem um lado. Você não tem que enxergar apenas um lado da mesa, enxerga o outro lado também, o outro lado do espelho. Então, assim, existem maneiras de você lidar com aquela mesma situação, com aquela situação que pode ser para um, para outro, mas cada um pode seguir o seu jeito. Então, de lá para cá, vem vindo essa construção de entendimento como ser humano, como pessoa, como mulher, como mãe, como filha, né? E é muito engraçado essa evolução de lá para cá, dos meus pensamentos, de entender tudo isso. Mas eu estou feliz hoje, eu estou bem, assim, agradecida, grata e muito satisfeita com onde eu estou hoje, quem eu sou hoje, né? Não sei se eu consegui te responder, é isso mesmo? E quem você é hoje? Olha, hoje eu sou a Andresa, uma mulher que eu posso bater no peito e falar assim que eu tô vencendo, que eu consigo sair total da minha zona de conforto, porque essa doença te destabiliza. Então hoje eu me sinto orgulhosa de mim, eu consigo entender que a mulher, tão mulher que eu sou, a mulher que é batalhadora, amorosa, mãe, filha, uma boa mãe, uma boa amiga, aquela pessoa que hoje consegue olhar e analisar muito mais as coisas que antes, mais amadurecida. Uma mulher que hoje eu não tenho medo mais das coisas. Antes eu tinha muito medo, muito receio, e também tinha uma questão de insegurança. Hoje eu não me sinto mais insegura para encarar mais nada, porque, poxa, eu já encarei um câncer, agora o resto, a vida agora é viver. E saber que cada coisinha hoje a gente valoriza, pequenas coisas. Então hoje eu valorizo muito mais, eu sou essa mulher hoje, sabe, que valoriza momentos, pessoas, e valoriza coisas do cotidiano, do dia a dia, como tomar um café, sentir o gosto do café da manhã, sentir o prazer de tomar um banho de chuveiro, que era uma coisa que estava impedida, de sentir o gosto do sabor das coisas, porque durante a quimioterapia você fica com a boca metalizada, saber que você está viva mais um dia e agradecer por mais uma oportunidade de um dia ser um ser humano melhor.
Olha, as pessoas não falem isso. É só cabelo, por favor. Não digam isso porque dói na alma. A questão é que não é só o cabelo, é a doença que aparece. Foi muito difícil, porque eu tinha um cabelo na cintura e para não perder todo assim, eu fui lá e cortei ele aqui no ombro, mas na primeira quimioterapia. Só que quando chegou na segunda, que eram a cada 21 dias, na semana que eu ia tomar a segunda dose de quimio, meu cabelo, eu acordava de manhã, já tinha aquela quantidade ali no travesseiro, aqui nos ombros, eu não podia passar a mão, que saía um monte. Isso é a parte mais dolorosa. Você vê aquele monte de cabelo caindo, você não poder escovar. E aí aquilo para mim foi um dia muito doloroso. E eu respeitei esse dia. É importante a gente entender que a tristeza também faz parte do processo. E que ficar triste é importante sim, né? Então eu levei, em média, aquele dia foi o dia que eu raspei, foi o dia que eu mais sofri. Mas dias antes eu vinha sofrendo doses homeopáticas, mas no dia que eu raspei, eu convoquei minha família, meu irmão que raspou, e cada um raspou um pouquinho lá em casa, minha cabeça. Foi um alívio. É muito engraçado, né? É meio conflitante. Como assim um alívio? Porque eu não senti mais aquele monte de coisa na minha mão. Então, eu até comentei na hora, se eu soubesse, eu tinha raspado antes, né? Mas cada um é cada um. Cada pessoa tem o seu momento ali Porque tem mulheres que eu já vi que ficam com um pouquinho, bem fiozinhos e deixam e gostam. E eu já não, eu já fiquei agoniada, eu já falei, não, pera, meu cabelo. E aí, sim, aquela sensação de um monte de cabelo caindo. Era cabelo no chão da sala, era cabelo no chão do quarto, cabelo na cozinha. Eu falei, não dá. Chegou a hora de eu realmente aceitar que eu estou fazendo quimioterapia, porque a quimioterapia é uma aceitação. E para a mulher é muito complicado, porque além da vaidade do cabelo, os cílios caem, a sobrancelha cai. Então a gente fica literalmente sem nada no corpo inteiro, sem nada no rosto. E isso mexe muito com a vaidade da mulher, mas existem algumas ONGs, existem alguns lugares que ajudam muito as mulheres nessa fase de entender, de aceitar, de fazer maquiagem. Mas tinha dias, eu confesso que com a quimioterapia a gente não tem vontade de nada. Você não tem energia para nada. Então, às vezes, você não queria nem passar um lápis, você não queria passar nenhum brilhinho na boca, não tinha vontade de absolutamente nada. Só queria dormir, ou ficar deitada, ou ficar lá prostrada e pronto, acabou. Né? Então, essa fase do cabelo é uma fase muito dolorosa. E a frase de, cabelo cai e nasce de novo. Não é isso, gente. Não é o fato de cair e nascer de novo. É o processo. É o entendimento, é dar cara a tapa, estou doente para a sociedade, entende? E no decorrer de tudo isso, as pessoas na minha volta, o olhar faz diferença, né? As pessoas que você ama, você faz muita diferença, por exemplo, como que seu pai, sua mãe te olham, sua filha te olha. E naquele momento eu fiz essa reunião e foi muito importante, porque nesse momento que todo mundo participou, a gente começou a se divertir, depois no final ficou tudo bem, nós todos tiramos fotos e foi descontraído, deu tudo certo, né? Mas não falem cabelo, não falem, cabelo nasce de novo, isso dói. Eu acho que a tecnologia está aí, está tudo muito avançado, para melhora, cura, 90% de chance de cura se descoberta logo. Então, o câncer é um tabu, é um elefante branco na sala.
A gente não fala muito e quando fala associa realmente, não é porque são processos de anos de, que nem eu falei, em televisão mostra câncer, uma pessoa com câncer morre, mostra essa linha tênue entre a vida e a morte. É claro, nós todos estamos propícios à morte, todos nós, não independente de se eu tiver um diagnóstico ou não. Mas sim, eu acho que as pessoas não sabem o tamanho da possibilidade que tem de tratamentos dentro da área para se curar do câncer, porque o câncer é curável, ele tem cura, né? Ele tem a possibilidade de você se livrar, e eu sou prova viva disso, né? Eu estou ainda num processo, estou finalizando, acabei de terminar a radioterapia, graças a Deus deu tudo bem, e estou continuando com os medicamentos, estou tomando a administração de uma das químios que eles de preventiva que eles chamam, mas eu associo, sim, a falta de conhecimento, de mostrar que o número de casos de pessoas que se curaram faz muita diferença, sim. E realmente, as pessoas quando recebem esse nome, elas associam na hora a isso. Tanto é que os familiares e pessoas às vezes se afastam. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então, você também, além do diagnóstico, quando vem o diagnóstico para você, também vem a possibilidade das pessoas se afastarem de você. Porque é o que acontece. Muita gente vai embora. Sim, a gente tem que parar aqui para pensar que a nossa saúde não faz parte só de um mês. O Outubro Rosa está aí como uma campanha para chamar a atenção da galera, vamos lembrar uma vez por ano, vamos fazer o exame. Mas a saúde, ela é sempre, todos os dias. É desde a hora que você come, a atividade física, como que você leva a rotina da sua vida. Então, só o Outubro Rosa é uma campanha que todo mundo já tem um entendimento, até as crianças sabem, esse mês é do quê? Esse mês, né? Então, a gente sabe que tem esse entendimento, mas não tem essa seriedade. Essa procrastinação de ficar prorrogando cada vez mais. Mês que vem eu vou, o mês que vem eu vou, no outro vou, não vou. É algo que as pessoas precisam ter consciência, porque isso é uma coisa muito individual, é muito particular. Quando você é criança, seus pais fazem isso por você. Mas quando você é um adulto, você tem que fazer isso por você mesmo, que entra naquilo do autoconhecimento, autoentendimento, de se você gostar e se amar em primeiro lugar, né? Então se ame, ame mais vocês, cada um se ame cada vez mais, porque é dessa maneira que você consegue se cuidar. E cuidar da saúde é se cuidar, é se amar, né? Então, sim, eu sinto que Outubro Rosa é uma campanha muito boa, mas não é só um mês, né? É o ano todo. Olha, eu já ouvi colegas com diagnóstico de câncer, porque você acaba indo muitas vezes ao hospital. Já perdi a conta de quantas vezes já estive no hospital para fazer o tratamento, acompanhamento, enfim. Uma hora é consulta, uma hora é exame, uma hora é medicamento, outra hora inúmeras vezes você fica no hospital. E você escuta histórias de pessoas que não contam para a família, escondem. Tem pessoas que se recusam de fazer o tratamento. E uma das falas de um dos exames que eu fiz, uma médica falou, olha, não desista, porque existem casos de pessoas que fogem, desistem. E na época, como eu citei, meu tio, há 10 anos atrás, eu não entendia por que ele teve tanto medo de encarar a doença e se tratar. E eu fiquei esses anos todos pensando, quando eu fui a pessoa que estive doente, do outro lado, hoje eu consigo entender essas pessoas. É muito difícil. É como se você estivesse aceitando mesmo, né? E aceitar uma coisa tão séria que pode te levar à morte, né? Que fica aquela história que eu falei. Câncer é igual à morte, que fica, né, nessa visão. Você esquece que existem possibilidades positivas. Poxa, consegui, eu encontrei, a doença está aqui, mas agora eu vou tratar. Tem tratamento, está tudo bem.
A família é extremamente importante, a rede de apoio. Então essas pessoas não neguem, não escondam, porque quanto mais gente, mais pessoas próximas de você, orando pela sua vida, torcendo por você, você se sente mais viva, né? Então é primordial assim ter a família por perto, pessoas que te amam de verdade, que vão te apoiar, vão te acolher, mas volto a dizer que há pessoas que não conseguem lidar com isso, pessoas na sua volta, e que elas vão embora, elas se afastam. E tem pessoas que chegam mais perto. E é o que eu digo, não esconda. Conte, né? Compartilhe, porque é um fardo muito grande. E a gente precisa dividir, compartilhar e ser humilde em saber que a gente precisa de ajuda, porque é um momento em que a gente precisa de muita ajuda. É um momento que a gente precisa de muito acolhimento, é um momento que a gente precisa de um apoio muito maior. Então, isso é extremamente importante, o apoio, a rede de apoio de todo mundo. Não existe assim, terapia, extremamente importante nessa fase. A terapia é algo que as pessoas precisam entender que não só nessa fase, mas a vida toda. Mas nesse momento a terapia é das coisas muito importantes de a família fazer, a pessoa em questão. E as pessoas não estão preparadas, porque que nem eu falei, é um elefante branco no meio da sala. O câncer. As pessoas não falam muito sobre. Quando fala, sempre fala num tom de tristeza. Eu não, eu posso falar com um tom de vencedora, de alegria, de que, tem possibilidade, há chance. Então as pessoas não têm essa conscientização. Tem para fazer, vamos procurar, mas não tem essa questão de como apoiar uma pessoa. Não existe uma cartilha onde mostra como apoiar uma pessoa assim. Porque tem momentos em que eu vi que outras parceiras de quimioterapia também, tinha momentos que a gente não queria falar com ninguém, não queria nem responder mensagem no celular, porque a gente não tinha nem energia, nem forças. Então, a gente começa a limitar focar em coisas mais principais. Então, as pessoas do outro lado entenderem que nós temos os nossos momentos, né? E que é importante elas estarem presentes, mesmo a gente não respondendo naquele momento. Então, vamos supor que você me manda uma mensagem perguntando como eu estou, ou querendo me ver, ou algo nesse... Eu não vou te responder agora. Posso não te responder hoje. Às vezes eu demorava uma semana para responder a mensagem. Mas eu sabia que tinha alguém ali falando comigo. Eu sabia que tinha alguém pensando em mim. Isso é muito gostoso de sentir, né? Você saber que tem pessoas que, por mais que uma situação sabe que é muito delicada, elas estão ali, tô presente, tô aqui, né? Mandar uma mensagem, bom dia, só tô te passando para te mandar um beijo. Isso é ótimo, uma delícia receber. Não estando doente imagina uma pessoa que está numa fase complicada. Então, assim, eu senti que muitas pessoas souberam lidar bem, e outras nem tanto, e outras nada, não conseguiram lidar com nada. Então, assim, vai muito do que como a pessoa se entende, vai muito sobre ela, mais do que sobre a pessoa que está se tratando, que está com a doença, né? Então, não existe, um jeito de lidar. Eu acho que é perguntando para a pessoa, tirando esse medo de perguntar, esse medo de fazer conversas, porque assim, antes da doença, eu sou a Andresa. Continuo sendo a Andresa, eu continuo tendo a minha vida, eu continuo tendo a minha história. Então, assim, eu vivi uma história antes dessa fase. Então, as pessoas acham que só tem que me mandar mensagem ou mandar mensagem porque para perguntar da doença. Não necessariamente precisa. Mas saber que tem ali, oi, boa tarde, oi, tudo bem, passando para te dar um beijo, sentindo saudades, isso é ótimo. Mas as pessoas não sabem lidar, é bem complicado, é uma linha muito tênue ali, sabe? Às vezes elas acham que estão atrapalhando. Tem pessoas que acham, nossa, eu acho que eu vou incomodar.
Ah, não, eu prefiro, olha, eu já falei para ela que eu tô aqui, quando quiser é só me mandar mensagem. Então, assim, vai muito. As pessoas realmente têm dificuldade de lidar com essa situação. É um choque para todo mundo, quando todo mundo descobriu. Foi bem punk. Ah, isso é ótimo. Nossa, eu olhar para aquela Andresa e falar assim, olha, você vai conseguir, você é forte, você é vencedora, vai dar tudo certo e você vai ter coisas lindas na frente para conquistar, que hoje eu ainda sinto que eu ainda vou conquistar muito mais coisas ainda, com certeza. Mas aquela Andresa do dia do ultrassom lá, que a médica suspeitou, essa Andresa hoje é outra Andresa. E realmente, falaram, vai passar, vai dar tudo certo, você é amada, você é uma pessoa que vai vencer com muita glória, com muita luz, com muito amor, tudo isso. E que vai passar. E é fase. Olha, a visão do mundo, né? É uma experiência que não tem faculdade, não tem preço, né? Para a sala de aula, eu acho que eu não me vejo assim, aquela professora de antes, eu me vejo muito diferente. Eu não sei ainda, vou testar, né? Vou fazer um test drive ainda. Mas o que eu vejo de que eu posso almejar coisas muito maiores. Então, em paralelo, nesse meio do tratamento, eu saí totalmente da minha zona de conforto por causa da doença, mas eu também saí da minha zona de conforto na parte profissional. Eu estou estudando aí tecnologia, né? E aí eu tinha aquela percepção de muita dificuldade, porque na minha geração, não sei o quê, enfim. E me despertou o interesse falei, peraí, deixa eu ver, eu tenho capacidade, já estou vencendo isso aqui, vamos lá, vou vencer mais um obstáculo. Então eu me vejo como uma profissional que desbrava aí qualquer coisa, que eu consigo. Porque realmente a vida da gente para. Eu comecei a ser cuidada pelos meus pais novamente, né? Então, é para você entender que se a gente descobre, tem medo de descobrir, é porque vem daquele rótulo lá, câncer é igual à morte. E não é, gente, não é igual à morte. Pode acontecer? Pode acontecer, assim como tem mulheres que fazem cirurgia ou tratamento para beleza e acabam falecendo. Então, assim, câncer tem cura, câncer tem tratamento. Então, o medo bate, eu tive medo, confesso, muito medo, mas eu tive mais vontade de viver, né? Então, tenham consciência que se acontecer, mas o medo do diagnóstico, é melhor você saber e lutar com o inimigo que você conhece, que você está conhecendo, você está vendo, do que você deixar para lá. Porque se deixar para lá, com certeza é a morte. Então, vou lutar. Lute que você vai conseguir. Tenha fé, força, foco. Bora para cima. E encarar de frente. Quanto mais cedo, melhor. E se não foi cedo, não tem problema, encara do mesmo jeito. Então, não ter medo. Medo todo mundo tem. Mas é o mais medo de você não saber o que está acontecendo. Isso é mais, eu acredito que dá mais medo ainda, só que a gente fica disfarçadinho ali. Então vá atrás, não tenha, porque eu como mãe tenho uma filha, e se eu sei que eu tenho, então também preciso saber acompanhar minha filha. Porque a minha filha lá na frente, quando ela tiver a idade onde eu descobri o diagnóstico, ela vai precisar também desse acompanhamento. Então, não tenha medo, enfrente, encare, bata no peito e fala, eu vou conseguir, porque vai, é difícil, é um processo doloroso, mas não é impossível, vai conseguir.
Nossa, foi ótimo essa. A fé move montanhas, não é assim que o pessoal fala? E como eu disse lá atrás, quanto maior número de pessoas que você tiver perto de você, elas todas sempre estão emanando energias positivas, elas estão orando pela sua vida. Então, se você se reconecta muito com Deus nesse momento, você fica diferente. Eu me sinto diferente também nesse sentido. Você fica naquela linha, Senhor, eu não tenho controle de nada, né? Eu tô aqui, o Senhor vai me guiar e vai me confortar e vai... Então a fé ajuda muito, muito. Ajudou a família, até minha família que estava muito... Porque é um choque para todo mundo, né? Então assim, a fé ela move realmente montanhas. Ela ajuda, auxilia, ela sustenta. Ela te sustenta. Então, primordial. É se apegar na religião que você tem, na fé que você tem, a fé que você tem em você e seguir em frente. Ela é primordial. Ela é a base. Acho que sustenta mesmo ali, que faz, não, vamos lá, tá difícil, mas vamos lá, vai passar, menos um. E eu tinha muito dessa coisa de, quando eu fazia a quimioterapia, cada gotinha que pingava, eu ficava mentalizando muito isso. E agradecendo. Obrigada, meu Deus, obrigada por cada gotinha dessa. É uma gotinha mais próxima da cura. Então, eu mentalizava sempre coisas positivas em todos os momentos do tratamento. Na radioterapia, a mesma coisa. Lá, fazendo o processo da rádio, eu agradecendo por ter a oportunidade de estar fazendo um tratamento, a oportunidade de estar sendo curada, né? Então, assim, em todos os momentos a fé esteve me acompanhando. E eu sempre agradecendo por todas as possibilidades, para cada um que tiver, cada enfermeiro que veio que passou pela minha vida, por cada médico, por cada situação ali. Eu sempre vou com pensamento de gratidão. E com muita fé que as coisas iam melhorar na época, né? Que vai dar tudo certo, vai tudo certo. Então eu fazia assim, ó, menos uma químio, mais uma vitória e mais perto da vitória. Então eu sempre tinha sempre tenho esse pensamento e agora não vou largar nunca mais. Sempre pensando assim positivamente, sempre. As crianças, né, você fala de pré-adolescentes, as meninas já tenham desde agora esse entendimento tanto para a mãe, para puxar a mãe, né, levar a mãe para fazer, lembrar, porque as crianças são ótimas nisso, né, de cobrar a mãe é ótimo, né? Então, assim, de entender a importância da vida. A gente não tem que ficar pensando em buscar a doença, porque às vezes eu já ouvi falar de pessoas falando assim... não vou no médico, vou fazer exame para caçar doença, que nem a sua pergunta, a pergunta anterior. Mas não, é importante desde a adolescência, as meninas, porque câncer não tem idade, gente. Câncer não tem raça, não tem idade, não tem questão financeira, não tem. Câncer é uma doença que pode ser para qualquer pessoa. Tem crianças que têm. Né? Então é importante a questão da saúde, se manter um equilíbrio na alimentação, na atividade física, na vida e saber da importância desde novinhos, né? Desde a adolescência ou antes disso, terem a consciência de que fazer exames e em busca de médicos para ver como que está tudo bem, se sempre está todo ano tudo bem, que ótimo que todo ano está tudo bem. Todo ano eu faço exame e está tudo certo. Parabéns, isso é excelente, vibra a vida. Mas que é importante você ter esse entendimento que é necessário viver prestando atenção e se amando dessa maneira, olhando para dentro de si e fazendo os exames e acompanhamentos, sempre. Nunca deixe para depois. Procrastinar não é a solução. Adorei! Amei esse bate-papo aqui.
Foi uma delícia, foi um prazer. Espero ter alcançado aí o esperado de vocês. Muito né? mais que esperava. Espero. Que bom, fico feliz de poder compartilhar. Porque realmente é um assunto que nem eu falei, muita gente tem medo de perguntar, porque é muito delicado, né? Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar falando aqui para vocês, de poder estar nesse ambiente escolar, né? Que tanto eu amo, e poder dar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de como é essa vivência, porque as pessoas ficam imaginando muitas coisas, né? A gente imagina muita coisa e não sabe direito o que é, então tem medo, é aquilo, medo do desconhecido. Então, foi um imenso prazer, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz por estar aqui, muito feliz de poder contar um pouco da minha história. Estou aqui, se precisar eu estou aqui sempre que quiserem. Muito, muito, muito obrigada, sou muito, muito, muito agradecida por tudo. Muito obrigada.